A Aureli me manda um carinhoso e-mail, está fazendo pós-graduação em Tecnologia da Informação na UFRJ. O tema do trabalho dela é transformação digital. Então a gente precisa entender o que é transformação digital antes que a gente possa começar a teorizar sobre esse assunto. Aureli, é uma coisa super importante entender que não existe transformação digital. Esse conceito, na minha humilde opinião, leva a gente para um problema, uma rua sem saída. O que existe é uma transformação cultural. O ser humano é uma tecnoespécie, ele trabalha com a tecnocultura. E a base da tecnocultura são as mídias das trocas, as tecnologias das trocas, as tecnologias de informação e comunicação. A cultura é como se fosse assim, né? As margens, né? O leito do rio e a cultura corre, é a água que corre nesse leito, nessas margens. E as tecnologias suportam essa água que corre. No momento que eu modifico as tecnologias de maneira geral, ou em particular as tecnologias das trocas de informação e comunicação, eu altero o leito do rio. Então nós não podemos falar em transformação digital, nós temos que falar em transformação cultural. A cultura está se expandindo, a cultura está indo para áreas que nunca podia ter ido antes no passado, porque coisas que a gente pode fazer hoje com as novas tecnologias, nós não podíamos fazer antes. Problemas que a gente tinha no passado, que a gente não conseguia resolver, a gente agora consegue resolver. É a mesma coisa quando a gente cria o telescópio e a gente consegue ver mais longe, ou cria o microscópio e consegue ver mais o menor, a gente consegue expandir a cultura e a partir desse momento a gente começa a fazer coisas que a gente não podia. Então quando a gente fala, e a gente está falando aqui em transformação digital, nós não estamos falando em transformação tecnológica, nós estamos falando em transformação tecnocultural, que é provocada pela chegada de novas tecnologias de troca, de novas mídias, de novas tecnologias de informação e comunicação, que permite que a cultura dê um salto de qualidade. E aí a gente vai entrar na discussão das organizações. Há uma superficialidade muito grande na análise dos especialistas tecnológicos de negócio, porque eles olham para as tecnologias de maneira separada. São tecnologias eunucas, como se a cultura fosse de um lado e a tecnologia de outro, e as coisas são separadas. Não, é tudo junto. Então, as pessoas aderem a determinadas tecnologias porque elas têm latências de mudança. Se a gente não olhar para essas latências de mudança das pessoas, para ver para onde que as pessoas querem ir, a gente não consegue enxergar para onde que a sociedade está querendo e por que ela está adotando determinadas tecnologias. As organizações foram construídas dentro do leito do rio, que era o leito do rio gestual, oral e escrito. As organizações estão baseadas, toda a estrutura das organizações está baseada na gestão. A gestão é a construção de um líder alfa, de um gestor, de uma pessoa que interpreta essas linguagens gestual, oral e escrita e toma decisões. Essa é a base da gestão. O que está acontecendo agora com a revolução cognitiva do digital? A gente introduz na sociedade a terceira linguagem. A palavra, a gente teve a linguagem dos gestos, a linguagem da palavra, que é a palavra oral escrita, e a gente agora está entrando nos cliques, a linguagem dos cliques. Então essa linguagem dos cliques permite que eu possa, através dos cliques, tomar decisões de forma diferente, usando inteligência artificial e ampliando em muito a participação do consumidor, do cidadão, nas decisões e na fiscalização das organizações. É uma mudança profunda. Aí você me pergunta, por que as organizações no Brasil estão alheias a esse problema? Por que as organizações do Brasil não tomam conta, não se preocupam mais com isso? O Brasil é conservador, o Brasil é um vagão longe da locomotiva do mundo, a gente está sempre na periferia, alguns bolsões aí de modernidade, mas de maneira geral nós estamos lá atrás, nós ficamos esperando que as pessoas façam as mudanças para a gente engatar o nosso carrinho nas locomotivas dos outros. Então,
O problema principal que eu vejo é o seguinte, não é só das organizações. As organizações estão aí, tudo certo. O problema principal é que as empresas que deveriam promover essas mudanças, as empresas de consultoria, as empresas que pensam o futuro, os gurus de negócio, os gurus de tecnologia, são pessoas muito superficiais. São pessoas que qualquer coisa que você vai analisar na história, uma coisa mais profunda, para entender essa mudança que a gente está passando, as pessoas acham que isso tudo não é necessário. Ficam preocupadas em ganhar uma grana do legado que eles têm, né? Mantendo as empresas no incremental e deixando uma margem muito grande para a concorrência dessa garotada que vem comendo pelas beiradas e está levando muitas empresas a perder valor e muitas delas a fechar. Então eu acho que, se você quiser aprofundar a sua discussão, não entra na discussão da transformação digital, entra na discussão da transformação cultural que nós estamos passando, e aí sim, essa transformação cultural, tendo como a coisa principal dessa transformação cultural a chegada de novas tecnologias de troca que permitem que a gente possa mudar de forma disruptiva a cultura, coisa que a gente não podia fazer no passado.